Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Filho com Pai. Esse é um vídeo extremamente especial, então você tem que ficar aqui com a gente até o final, porque hoje nós temos uma convidada mais que especial, né? A família da Maria, na verdade, é quase que uma família emprestada minha, coisas que são bênçãos de Deus. E para você que tem filhos e se preocupa com respeito a estereotipias, a padrões de comportamento que possam parecer ser autismo, e você se pergunta, meu Deus, será que ele é autista? Será que ele não é? Então hoje nós vamos trazer um assunto extremamente importante. A Maria, que é uma amiga nossa, mestre em saúde coletiva pela Unicamp, tem experiência com psicoterapia infantil e orientação dos pais, uma profissional mais que qualificada. Claro que eu sou suspeito de falar, você é amiga da família. Né, Maria? Tudo bem, Maria? Olá, Dani. Obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui para esse encontro, né, trazendo para vocês esse assunto. Como bem o Dani falou, a gente vai estar falando sobre sinais gerais do autismo, né, mas não fique preocupado, tá? Essa é um conteúdo para te orientar, e se houver alguma coisa aqui que você achou próximo da realidade do seu filho, a gente já está te avisando. Procure um especialista, né, vai procurar a avaliação, mas hoje você vai sair com conteúdos, né, para poder avaliar melhor o seu filho que está aí com você no dia a dia. Ou seja, essa informação, o que você vai fazer com ela? Não é se desesperar, tá bom, papai? Eu sei que todo mundo se desespera com isso. É uma informação que mexe com o nosso coração, mas é uma informação que pode trazer uma condição de você procurar os profissionais adequados. Se é a hora, se você vê que seu filho tem muitos desses sinais que fazem parte da vida, do cotidiano dele, é a hora de você procurar alguém especializado para tratar desses assuntos. Isso, então a gente vai falar desses 26 sinais, né? Nossa intenção aqui é para te trazer um alerta, uma prevenção, uma atenção para que você chegue numa ajuda especializada. Então eu vou começar aqui, né, com o primeiro sinal, um sinal muito característico da criança autista, é o falar em terceira pessoa, né? Então ele não vai se referir, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Ele vai se referir, né, o Benjamin fez isso, Samuel fez aquilo, ele mesmo se referindo a ele, mas como se fosse na terceira pessoa, não ele mesmo. Um segundo sinal, né, é o evitar o contato social. Então, às vezes ele acaba se afastando, né, dos pares. O que são os pares? São as crianças, né, são da mesma idade, ali que normalmente outras crianças estariam brincando junto. Tem esse evitar, ou também essa dificuldade, a gente vai ver, né, essa dificuldade na interação. E a criança, né, quando tem o transtorno do espectro autista, né, ele vai ter comprometimento em 3 áreas, né? Ele vai ter comprometimento na interação social, na comunicação e em alguns comportamentos estereotipados. A gente vai ver, e quando há comprometimento nessas situações, é que você pode chegar a fechar esse diagnóstico, né? A gente vai falar de que é um diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, então envolve várias situações. E um ponto muito marcado é essa dificuldade nessa interação social. Ele está ali, ele pode até estar nesses ambientes sociais, numa creche, num parquinho, mas ele não consegue manter essa reação, né, esse vínculo, essa reação com a outra criança. Ele está às vezes com muitas crianças, mas está brincando sozinho. E aí vem o terceiro ponto, né, que é essa interação social inadequada. Então, às vezes as brincadeiras, né, ele não consegue fazer essa reação direta com o que está acontecendo naquele momento. Então, aparentemente, às vezes ele tem ações ou tem respostas, ou evitamentos, né, que não condiz com o que é que está acontecendo ali naquele ambiente. Uma brincadeira de tal coisa, ele está brincando de outra coisa. As regras são essas, né? O brincar tem algumas regras, mas às vezes ele não está envolvido diretamente com aquela situação. E todos esses sinais, um tem puxado o outro, então a gente entra no quarto sinal, que a gente vai falar dessa dificuldade do reconhecimento de sintomas, ou da afeição do outro, né, de você saber o que o outro está sentindo, e aí até dos próprios sentimentos. Isso é algo que eu tenho falado muito nos meus conteúdos, que a gente precisa estimular a criança nesse sentido, né, que ela precisa ser estimulada
a saber nomear as emoções, poder expressar, reconhecer as suas emoções, e principalmente uma criança, né, com autismo. Isso é muito focado no tratamento deles, né, que eles possam reconhecer o sentimento do outro, né, o que o outro tem sentido, para que ele possa ter uma resposta adequada com o sentimento que o outro tem passado para ele. E aí o quinto sinal, né, esse falar ou ter um comportamento muito fora do contexto. Uma coisa tem puxado a outra, mas às vezes você pode observar, né, que tem falado de uma situação nesse momento, mas ele te dá outra resposta, ou aparentemente eu falo que a criança está ali de corpo presente, como a gente fala, né, mas realmente ele não está envolvido, né, não está tendo essa vinculação com as crianças que estão ali naquele momento, ou com você adulto, ou com a situação, com o contexto que ele aparentemente é colocado, parece que ele não está ali. E o sexto sinal, né, que é muito também característico, é a dificuldade com mudanças, né? Então, assim, o novo, você projetar alguma situação nova para eles é muito difícil. E aí a gente entra no sétimo sinal, né, que é essa rigidez na rotina. Então, a mudança da rotina no dia a dia, né, do horário de que vai comer, o horário que vai dormir, eles têm muito fixo, né, o que eles precisam fazer durante o dia, é reconhecido como certo, né, que é aquilo que eles fazem, e tentar incluir algo nesse sentido é muito difícil, muito estressante para a criança. Então, eu falo assim, às vezes você quer montar um prato diferente, fazer eles comerem uma comida diferente, né? Então tudo isso está muito envolvido, né, e com muita dificuldade, né? Então a gente passa essa restrição alimentar, ou uma escolha, uma seleção alimentar muito específica, né? Então a criança às vezes só toma o leite, a sua criança às vezes só come o arroz desse jeito, ou só come o feijão. Então a gente vai vendo essas dificuldades também numa criança autista. E agora a gente vai para o nono sinal, que é a falta de atenção, né, e concentração nas atividades, aí gerando até uma dificuldade de terminar as atividades. E às vezes esse terminar as atividades também tem muito a ver com o aspecto de rigidez, de perfeccionismo em fazer aquela atividade, né? Então ele não consegue terminar por também ficar muito fixo naquilo, e às vezes ele não consegue porque não tem esse desprendimento. Agora tá bom, né? Então agora encerrou e eu vou poder fazer outra atividade. E o décimo sinal, né, a dificuldade no uso da imaginação. Então esses jogos simbólicos, ou falar com simbolismo, às vezes não é o uso real da palavra, né, o que está escrito lá no dicionário, é muito difícil para eles entenderem ou participarem desses jogos, dessas brincadeiras usando o simbólico. E aí eles vão falar muito no concreto, né? O uso adequado das palavras e daquela situação. Então, às vezes você vai ver que eles ficam sem perceber o que as entrelinhas do que foi falado naquele momento. O 11º sinal, a impulsividade, né? Então a gente vai ver uma impulsividade em algumas crianças. Eu vou estar falando aqui, né? São vários tipos de autismo e graus, né? O leve, moderado, grave. Então eu tô falando no apanhado geral, né? Mas assim, tem muita impulsividade, principalmente os pequenininhos, que já está associado à idade. E aí o 12º ponto também, né, que a gente vai falar dessa hiperatividade também. E por isso, eu falei lá no começo, né, da falta de atenção. Então tem também a impulsividade, e por isso que às vezes alguns diagnósticos passam desapercebidos, né? Ou eles têm uma comorbidade, que às vezes eles têm um TDAH junto, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associado, ou essas crianças que são autistas, às vezes são reconhecidos com outros transtornos, mas não chega a fechar realmente o diagnóstico de autismo, que é o que realmente eles têm. Então tem muitas confusões, por isso que a gente fala, leve o seu filho para uma avaliação de um especialista. Não vai ser numa primeira olhada, né, a gente brinca, né, mas ele vai passar por uma sequência de avaliações, e principalmente as avaliações servem para que ele tenha uma intervenção adequada, né, para que ele possa ser estimulado e trabalhado nesse sentido.
E o 13º ponto, as crianças autistas têm muito também associado a transtornos, né, da fala também, né, porque eles podem ter esse atraso na fala ou alguns transtornos específicos da comunicação. Por isso que a gente fala que é um trabalho em conjunto também com outras especialidades, principalmente a fonoaudiologia, né, tem trabalhado muito nesse estímulo também do processamento também, né? O processamento auditivo deles também pode ter alguma alteração, então a gente precisa também reconhecer e normalmente é um dos pontos que a gente marca, né? A sua criança está com 1 ano, chegando, passando de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e ainda não começou a se comunicar pela fala. Às vezes ele usa outros tipos de comunicação, mas ainda não está com uma fala coerente. Então é um ponto da gente prestar atenção, né? Para que a gente possa chegar no especialista. Autismo não tem cara. Lembre-se sempre disso. Obrigado, pessoal, por vocês terem assistido até aqui. Essa nossa convidada especial é a Maria. Vocês podem estar conferindo. Eu vou deixar na descrição aí o link para todas as redes sociais dela. Siga ela no Instagram. Ela tem, gente, live toda semana para os pais. Instrução para vocês que querem criar os filhos com qualidade, pais com propósito. Então, fica ligado, eu vou deixar o link aí e em breve ela vai estar com material exclusivíssimo aí para todos os pais que quiserem uma orientação. Gente, você não vai perder isso daqui. Fica ligado aí, vai ter o link aí para vocês. Valeu? Você que não é inscrito, que parou aqui nesse canal por, sei lá como, pelo YouTube, alguém indicou, se inscreve aí, fica atento, vai ter muito conteúdo bom para os pais, vai ter brincadeira com as crianças e tudo mais, vai ter muito conteúdo informativo, importante. E eu agradeço aqui a participação da Maria. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!